Em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação aqui no NT Sul. Muito obrigada por falar dos seus conceitos e do seu campo de estudo. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Há como controlar a violência? Existem formas de você enfrentar, só que não existe aquilo que a gente chama de receita de bolo. Não existe uma receita mágica para você resolver. Porque existe uma coisa chamada medidas de curto, médio e longo prazo. Você tem que separar o tipo de medida que você vai fazer. Então, neste momento, dentro das possibilidades do Estado, que é a competência jurisdicional do Estado, ou seja, que a Constituição confere ao Estado, você tem que aumentar dramaticamente o efetivo policial. Essa é a primeira coisa. Você tem que melhorar dramaticamente a questão da inteligência da polícia. Você tem que construir presídios. Enfim, você tem que tornar mais caro para os criminosos, que eventualmente quando eles cometam o crime, que eles sintam na própria pele aquilo que eles estão cometendo. Essa é uma das alternativas imediatas para se fazer. Não tem outra alternativa nesse momento. O senhor falou sobre a questão da polícia. Sim. Hoje o Estado precisa investir, está claro que precisa investir. Sim. Mas de onde tirar? Essa é a discussão, digamos assim, a pergunta de $1 milhão, né? Porque, na verdade, o Estado, de maneira geral, ele existe, por princípio, para proteger o cidadão, em última análise, né? Quer dizer, é a função principal do Estado a proteção do cidadão. Se você não quer que as pessoas tenham armas em casa, você tem que ter a proteção do Estado que seja efetiva, que é justamente aquilo que o Estado não faz. O Estado é bastante incompetente, né? Não tem condições financeiras porque gasta em outras coisas inúteis, né? E tem outras situações de desperdício monumental de dinheiro, privilégios e outras coisas que a gente pode relatar, enfim, em várias situações. Mas aquela função principal, que é a função do Estado, de proteger o cidadão, ter polícia na rua, essa ele não está fazendo. Como é que a gente resolve isso? Você vai ter que enfrentar o problema financeiramente, ou seja, em algum momento, os tomadores de decisão do Estado vão ter que retirar dinheiro de um lado e colocar em outro, porque, como a gente sabe, né, não existe almoço grátis, né? Então, se você não tem dinheiro aqui, você tem muito dinheiro aqui, se você não tem outra fonte de renda, você vai ter que buscar em algum lugar, porque do jeito que está não tem como continuar. Mas, é como a gente já sabe, né, não se faz segurança sem dinheiro, isso é uma regra. Infelizmente, algo comum é a corrupção e a gente tem muitos policiais, tanto civis quanto militares, nas mãos dos criminosos. Eu diria para você o seguinte, existe isso sim, mas do ponto de vista de amostragem, isso é muito menor do que se imagina. A grande corrupção do Estado brasileiro está nos altos níveis. Ou seja, é muito menor você encontrar, por exemplo, isso por várias e várias medições que a gente tem, né, dentro das corporações, do que você encontrar, por exemplo, em altos níveis da administração. Tá? Então existe sim, mas esse é um efeito marginal, pelo menos naquilo que a gente tem medido hoje nas pesquisas que a gente faz. A gente precisa falar nisso, sim, falando em crime, falar em sistema prisional. Sim. De que forma, há alguma estratégia para melhorar esse sistema, para que essas pessoas não acabem saindo de lá e cometendo crimes ainda mais graves? O problema é o seguinte, você tem que primeiro entender qual é a função do sistema prisional. O sistema prisional ele não foi feito principalmente para recuperar presos. Não é essa a função do sistema prisional. Tá? A função do sistema prisional é você neutralizar uma ameaça à sociedade. Se eventualmente houver condições de algum preso, né, que ele queira se recuperar, tem condições de se recuperar e ele se esforce para isso, ok, ele vai. Mas a primeira função do sistema prisional é retirar aquele cidadão que está cometendo crimes contra a sociedade. Cumprir uma pena. Cumprir uma pena. Tá? Ou seja, que tecnicamente se chama incapacitação, ou seja, você tem que retirar o cidadão de circulação. Né? Bom, como é que você faz isso de novo com o problema de restrição orçamentária, que é o problema grave do Estado, do Brasil de maneira geral? Tá? Você vai ter que criar soluções alternativas, tá? Porque essa é outra das falácias que tem que ser desmentida. Precisa-se construir presídios. Né? Mas você precisa trabalhar com a educação. Sim, mas são coisas concomitantes e com tempos diferentes. Uma coisa é o presídio agora e outra coisa é a educação lá atrás, ou seja, para longo prazo, né, que são medidas de longo prazo. São coisas diferentes. Né? Ambas necessitam de investimento, só que você não vai resolver problema premente de criminalidade neste momento com escola. Tá? A escola não vai ter atuação imediata, você tem que fazer a chamada prevenção imediata. Isso é feito com aprisionamento. Não adianta, você tem que colocar a polícia na rua e, eventualmente, recolher o cidadão que está cometendo o crime. Tem uma frase que é muito comum, que é bandido bom é bandido morto. O senhor concorda com isso? Não concordo. Bandido bom é bandido neutralizado. Não concordo com isso. Tá? Essa é uma frase radical, né? É uma frase que impõe um conteúdo digamos assim, dogmático, né, que você eventualmente tem que liquidar a pessoa fisicamente. Não é esse o ponto. Tá?
O que a gente tem que entender é que do ponto de vista, do ponto de vista de política criminal, o que interessa é o bem-estar da sociedade. Então, como é que você aumenta o bem-estar da sociedade? Você cria medidas para tentar retirar aqueles indivíduos que não querem aumentar o bem-estar da sociedade. Né? Você não precisa necessariamente, ou muito pelo contrário, você não tem que matar ninguém. Tá? Ou seja, isso não tem nada a ver com a neutralização em si mesmo. A neutralização tem a ver com a retirada do cidadão de circulação. Eventualmente, se ele se recuperar, que é uma tese bastante forte, ok, vai se recuperar. Mas se não, ele tem que ser guardado. É simples assim. Porque isso já foi provado, a gente tem estatísticas para demonstrar isso, né? Existem muitos indivíduos que não têm recuperação. Isso tem que ficar claro, não tem recuperação, ele tem que ficar guardado. São os chamados bandidos de carreira, pessoas que cometem 2, 3, 4, 5, 10 crimes e continuam na rua. Ou continuam cometendo crimes dentro Exatamente. do presídio. Isso não existe recuperação para essa gente. As pessoas têm que entender isso, não existe recuperação para esse tipo de gente. Essa pessoa tem que ser guardada e retirada de circulação, ponto. E para isso você tem que criar presídios, não tem jeito. Que conceito é o conceito da mexicanização? O conceito da mexicanização já é digamos assim, é uma espécie de uma gíria, né, que tem surgido principalmente naqueles países onde o crime organizado ele começa a tomar conta das instituições de Estado. Tá? Ao contrário de outros países, no Brasil está acontecendo um fenômeno que é muito parecido com o que está acontecendo no México, por isso a derivação do nome. Quando as organizações criminosas, quadrilhas, né, extremamente violentas, extremamente sofisticadas e com muito dinheiro, elas assumem o controle territorial de regiões. Isso já está acontecendo no Brasil. Existem regiões do Brasil hoje que têm controle total sobre organizações criminosas. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul, nós já temos determinadas regiões do estado onde você tem a atuação extremamente violenta de determinadas facções que a promotoria, o Ministério Público, a própria polícia conhece, tá? Que a gente até não precisa nomear, dar os nomes, mas eles, com toda certeza, eles têm controle territorial. Existem zonas de determinadas cidades onde é muito perigoso você entrar assim, sem tiver, digamos, um aviso para os chamados patrões daquele local. Por quê? Porque isso é domínio territorial. Isso é um fenômeno típico que ocorre no México, com muito vigor, e que está sendo trazido para o Brasil. O Brasil hoje tem um aumento expressivo das organizações criminosas em todas as regiões do Brasil. Há o que fazer? Não existe resposta fácil para isso. Tá? O que a gente pode imaginar como medida de curto e médio prazo? Primeiro, você tem que reforçar a atuação da polícia e do Ministério Público nesse sentido. Você tem que dar instrumentos legais para que eles atuem fortemente contra esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade extremamente sofisticada, extremamente violenta, né, e que precisa de uma atuação específica. E você não faz isso sem recursos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um ponto muitas vezes esquecido pela mídia, né, de maneira geral, é que você tem que tornar o crime muito caro. E para isso você tem que diminuir o custo das pessoas engajarem em atividades lícitas. Ou seja, o Brasil hoje se tornou, que é o mesmo caso do México, diga de passagem, né? O Brasil hoje é um país extremamente tóxico para você trabalhar, para você fazer negócios, para você ter empresas, para você fazer qualquer tipo de atividade econômica. E num lugar assim, isso é demonstrado em todos os lugares onde acontecem situações semelhantes, você tem um enorme incentivo à atividade criminosa, porque ela é muito lucrativa. Então, o nível de lucro que você tem numa organização criminosa que trabalha com tráfico, por exemplo, claro que você tem isso em todos os lugares, em muitos lugares do mundo, mas aqui ele é absurdamente alto, ele é muito elevado. Por quê? Porque você força a migração para atividades ilícitas, né? Porque as pessoas, entre as duas opções, elas veem, eventualmente, que pode ser extremamente lucrativo e, ainda por cima, se somar a capacidade que o Estado tem hoje de punir esse pessoal, que é muito pouca, muito pequena, né? Nós temos um incentivo muito grande à criminalidade, mesmo a criminalidade sofisticada. Muito obrigada pelas informações. Obrigada mesmo.